Olá, pessoal. Vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre. Olá, pessoal. Bom dia. Vou falar aqui com vocês um pouquinho sobre arranjo físico, né? Dar uma aula introdutória de arranjos físicos, só para a gente ter esse fundamento, né? Então, o que que a gente quer nessa aula aqui? Entender o conceito, a importância, os princípios básicos dos arranjos físicos, né? Para os mais variados tipos de organização, quais são os tipos básicos de arranjo físico, e mais para frente que a gente vai aprender a elaborar, né, linhas de montagem, calcular as áreas necessárias e um estudo de arranjo físico, isso para as próximas aulas, né? Então, a gente vai aprender a usar diagrama de relacionamento, análise de proximidade, né? Realizar análise qualitativa de custos, né? Determinar a quantidade de equipamento necessário em uma operação. Só que isso para as próximas aulas. Essa primeira aula, nosso objetivo aqui é entender os principais tipos de arranjo, né? Então, vamos lá, ó. O estudo do arranjo físico, ele se preocupa com o quê? Ele se preocupa com a localização física dos arranjos de transformação, né? Então, se preocupa em como a gente vai dispor as máquinas, os equipamentos, né, numa indústria, por exemplo, ou numa loja, né? As decisões sobre arranjo físico são importantes, pois geralmente exercem impacto direto nos custos de produção. O que que isso quer dizer? A forma como a gente organiza o chão de fábrica vai impactar nos custos operacionais ali diários, né? Quanto menos movimentação tiver, melhor é um fluxo, né? E mais barato ele vai ser. Então a gente tem que evitar muita movimentação na hora de planejar o arranjo físico. Então, além disso, elevar os investimentos são necessários para construir ou modificar o layout produtivo, né? Então a gente sempre tem que pensar na melhor forma da gente dispor as máquinas e equipamentos, porque depois fica difícil e caro mover as coisas de lugar. Então, é uma decisão importante. Vamos falar um pouco resumidamente aqui de cada um dos tipos de arranjo, né? Primeiro aqui é o arranjo físico por linha ou produto, né? Esse tipo de arranjo é aquele no que as máquinas ou estações de trabalho são posicionadas de acordo com a sequência de montagem de produto, né? Tipo de arranjo físico que é uma linha de produção, né? Então, a matéria-prima vai entrando e vai sendo processada em sequência por cada processo numa linha de produção, né? Então, essas linhas de produção que a gente tem em mente normalmente, né? Produção de automóveis, né? Produção, por exemplo, de processamento de frango, né? Para virar bandejinha de frango que a gente consome. Então, são linhas de produção. Por exemplo, numa linha de produção ali, processamento de frangos, entra o frango inteiro, né? E vai sair depois as bandejinhas lá na linha de produção, né? Com diversos tipos de processamento no meio do caminho. Então, tem a parte de depenar, de degolar, de retirar as partes, né? Retirar as partes internas, fazer os cortes, né? Então, até virar as bandejinhas. Então, esse tipo de arranjo, ele apresenta alta produtividade, né? Então, ele produz um volume grande de produtos, mas tem elevado custo fixo. Então, o custo fixo, o custo mensal que você tem que pagar, né? O custo que todo mês você tem que arcar, ele é grande, né? Porque normalmente são máquinas muito grandes, pesadas, né? Então, tem um investimento também muito alto. E pouca flexibilidade para fabricação ou montagem de produtos diferentes. Então, por exemplo, uma linha que eu falei ali de produção de frango, ele não consegue fazer outra coisa, né? Não consegue processar gado, por exemplo. Então, tem pouca flexibilidade nesse sentido. Então, por exemplo, que linha de montagem de eletrodomésticos? A gente não consegue produzir uma variedade muito grande de produtos, né? Numa linha de produção. É nesse tipo de situação que a gente faz um balanceamento de linha, né? O que seria um balanceamento da linha de produção? Nada mais é do que a gente atribuir tarefas de forma que todas as estações de trabalho ali demandem aproximadamente o mesmo tempo para a execução das tarefas, a elas designadas. Então, na verdade, é só a gente dividir as tarefas da linha de produção, né, pelas estações de trabalho, para que todas as estações de trabalho tenham mais ou menos o mesmo tempo de processamento. Isso que é balancear a linha, fazer que o tempo de processamento das estações de trabalho sejam próximos. Então, isso ajuda no fluxo produtivo. Só um exemplo aqui para gente de uma linha de produção, né? Que está ilustrando também que uma linha de produção não necessariamente tem que ser uma linha reta, né?
elas podem ter o formato ali em U, formato em S também, é muito comum. Outro tipo de arranjo é o arranjo físico por processo, né? O arranjo físico por processo, como é que é? Ele agrupa ali em uma mesma área todos os processos ou equipamentos do mesmo tipo ou função, né? Então, os materiais e produtos se deslocam procurando diferentes processos à medida que esses se tornam necessários. Então, são aquelas indústrias, normalmente, que a gente tem uma variedade maior de produtos, né, possíveis de ser fabricados, um volume menor de produção, né, por conta dessa variedade, e os equipamentos eles não são mais alocados em linha, né? Eles são alocados por tipo de processo. Então, são aquelas indústrias que têm aqueles setores bem definidos, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar aqui no hospital. O hospital ele tem um arranjo físico por processo, né? Por quê? Ele tem alas, né? Tem departamentos bem separados. Então, ele tem a parte ali de cirurgia, tem a parte de radiografia, tem a parte de doação de sangue, então é tudo por departamentos, tudo separado, a parte da enfermagem, né? Então, ele é todo separadinho. Então, esse arranjo físico não possui a mesma produtividade do arranjo por produto, porém tem menor custo de construção e apresenta grande flexibilidade, podendo atender a demanda menos previsíveis e constantes. Então, exemplo aqui, divisão da área de produtos no supermercado. Então, o supermercado ele também ele é um arranjo físico ali por processo, né? Porque ele é dividido em setores. Então, por exemplo, numa empresa, né? Imagina que tem tanques, tornos, equipamento de estampagem, cada produto ele vai passar por processos diferentes. Produtos diferentes passam por processos diferentes. Eles não passam na mesma ordem, nos mesmos processos, né? Então, tem roteiros diferentes de fabricação, diferente do arranjo físico em linha. O arranjo físico celular, ele é um tipo de arranjo meio que especial, né? Que ele procura unir a vantagem dos dois tipos de arranjo que a gente viu anteriormente, o por produto e o por processo, né? Ele consiste em a gente arranjar em um só local, conhecido como células, os processos e máquinas que possam fabricar o produto inteiro. Então, eles são mini linhas de produção, né? Então, o material ele se desloca dentro da célula ali, buscando os processos necessários. Porém, o deslocamento ocorre em linha. Então, exemplo, uma editora expondo seus livros em uma feira de livros. Todos os recursos necessários para montar e vender os livros estão disponíveis dentro do próprio stand, evitando que o cliente precise deslocar muito para poder ser atendido, né? Então, pode ser aqui também, por exemplo, ó, num arranjo físico que normalmente é em linha, que é a produção de um carro, ele pode ter mini células, né? Que é, por exemplo, que é produção das portas, né? Então, a porta está sendo toda produzida em outra linha até chegar na linha de produção do carro, na linha principal, né? Pode ter uma célula para produção do motor, uma célula para fazer o balanceamento do carro, né? Etc. Então, são célulazinhas que possuem mini linhas de produção, né? E aí, cada linha de produção, por que que mistura por processo também? Porque cada um é um processo diferente, né? Por exemplo, seria uma linha de construção de portas, linha de montagem de motor, linha de balanceamento e alinhamento do carro, etc. Entendeu? São a parte da linha principal do carro. Então, são células. Outro tipo de arranjo físico é o posicional ou por posição fixa, né? Que é aquele arranjo físico que o produto ele fica parado, né? Ele fica estático e os processos, os materiais, né? Os trabalhadores, eles trabalham em torno desse produto que fica fixo, né? Então, os profissionais, os materiais, eles se deslocam em torno do produto. Então, é muito comum a gente ver isso nas construções, né? Então, construção de um prédio, tratamento dentário, né? Então, a pessoa fica ali parada no tratamento dentário e o dentista move todos os recursos ao entorno do paciente. Construção do prédio, o prédio fica parado. Todos os recursos se movem em torno do prédio para sua construção. Então, estaleiro, a mesma coisa, né? O navio fica ali parado e todos os recursos vão se movendo em volta dele para a construção. E por último, tem um arranjo físico misto, né? Que é quando tem em conjunto, no mesmo lugar, mais de um tipo de arranjo diferente, desses que a gente citou. Então, por exemplo, a gente pode pensar aqui no restaurante, né?
Restaurante, normalmente ele tem diversas áreas ali dentro do restaurante. Tem a parte do bandejão, tem a parte do buffet, tem a parte do à la carte, né? E cada parte dessa é um arranjo físico diferente, né? Então, por exemplo, o à la carte, ele tem um arranjo físico posicional, né? Que você fica parado e você é atendido. O bandejão já é um arranjo físico em linha, né? Você vai passando pelos diversos setores ali na linha de produção e vai sendo atendido. O buffet já é uma célula, né? É uma coisa à parte. Você consome ali e paga as coisas do buffet. Então, se você juntar todos esses arranjos no mesmo ambiente, né, que seria o caso do restaurante, tivesse que definir o arranjo do restaurante como um todo em um tipo de arranjo, ele vai ser um arranjo físico misto, né? Só para esclarecer aqui, tá, gente? Normalmente o pessoal fala que layout escrito dessa segunda forma aportuguesada está errada, mas na verdade está certo também, tá? Layout pode ser escrito dessas duas formas, sem problema nenhum. Beleza? Coloquei algumas definições aqui de layout, né? Só para a gente ter aqui uma definição mais com autores, né? Então, Slack e outros definem arranjo físico de uma operação produtiva como uma preocupação com a localização física dos recursos de transformação. De forma simples, definir o arranjo físico é decidir onde colocar todas as instalações, máquinas, equipamentos e pessoal da produção. Já para Stevenson, ele considera aqui que o arranjo físico é a configuração de departamentos, né, de centros de trabalho, de instalações, equipamentos, com ênfase especial na movimentação otimizada, através do sistema, dos elementos aos quais se aplica o trabalho. Então, basicamente, os dois falaram a mesma coisa, né? É a gente organizar em departamentos, né, em processos, organizar as máquinas, equipamentos, a disposição física dos recursos de transformação. Então, isso que é arranjo físico, né? Coloquei aqui para a gente o que é a importância de estudar o arranjo físico, né? Porque normalmente são decisões que impactam o longo prazo da empresa, né? E são caras de fazer modificações e até na hora da implementação, né? Então, é por isso que é importante a gente fazer um bom estudo de arranjo físico, né? É uma coisa a longo prazo. Então, a gente compara isso com a nossa vida, como sendo uma decisão de comprar uma casa, né? Então, uma decisão de longo prazo, com investimento alto, de difícil mudar depois. Eu coloquei aqui, ó, só uns pontos. Ó. Geralmente, as atividades ligadas ao arranjo físico são demoradas e de alto custo, né? Se o arranjo físico já existe, precisa ser alterado, geralmente o processo de produção precisa ser interrompido. Então, a gente não consegue alterar o arranjo, alterar o layout sem mexer com o processo produtivo, né? Então, também é comum a gente fazer essas alterações em final de semana ou quando está de férias, né? Para não atrapalhar o processo produtivo. Ó, se o arranjo físico não for elaborado, não for bem elaborado, as consequências podem ser graves. Padrões de fluxo excessivamente longos e confusos são causadores de grandes prejuízos, podendo inviabilizar o próprio negócio. Então, o negócio pode falir antes mesmo de começar por falta de um bom arranjo físico, né? Se o arranjo físico for para uma organização do tipo de serviços, é fundamental ter em mente que é na lógica que ocorre a interface entre a organização e o consumidor. Então, quando é nessa parte de serviço, tem toda essa informação visual também que impacta diretamente o consumidor, né? Então, tem que ser levado em conta. Então, é outro aspecto importante aqui do arranjo físico. Ó, a necessidade de tomar decisões sobre arranjo físico normalmente tem alguns motivos vinculados a ele, né? Quais são? Normalmente vai ser uma necessidade de expansão da capacidade produtiva, né? Você está precisando aumentar ali a capacidade de produção da empresa. O custo operacional está muito grande, né? Então está ficando muito caro produzir, está tendo uma movimentação excessiva, né? Etc. O custo está ficando caro, então você precisa reorganizar. Introdução de nova linha de produtos. Então, toda vez que você for introduzir uma nova linha de produtos, possivelmente você vai ter que fazer uma revisão do layout. E melhoria do ambiente de trabalho, né? Também é uma coisa importante. Beleza. Tem alguns princípios básicos que regem a gente na hora de pensar em elaborar o arranjo físico, né? O primeiro de todos é a segurança, né? Então a gente sempre tem que pensar que todos os processos eles podem representar perigo ali para os funcionários ou clientes, né?
A gente tem que tomar cuidado com as saídas de incêndio, tem que estar desimpedidas, né, claras. Outro princípio que a gente tem que pensar é economia de movimentos. Por quê? A gente tem que pensar que movimentação dentro da empresa é custo, né? Então a gente tem que sempre minimizar as distâncias percorridas pelos recursos transformados, né? Aquilo que está sendo processado, e pelos recursos transformadores também, né? A extensão do fluxo deve ser a menor possível. A gente sempre tem que ser uma coisa mais compacta possível, né? Para ter menos movimentação, tendo menos movimentação, o custo é menor. Beleza? Outro princípio que a gente tem que pensar é flexibilidade de longo prazo. O que isso significa? É a gente pensar em expandir depois, né? Você já deve ter notado que, às vezes, quando uma empresa se instala em algum local, ela compra um terreno muito maior do que da instalação física dela, né? Por quê? Porque ela já pensa nessa flexibilidade de longo prazo, né? Na possibilidade de expansão. Então, esse é um princípio que a gente tem que pensar na hora de elaborar um arranjo físico. Outra coisa, princípio da progressividade. A gente tem que pensar que o arranjo físico ele tem que ser num sentido definido para ser percorrido, né? Devendo-se evitar retornos ou caminhos aleatórios dentro da empresa, né? Então, todas as passagens, todo o fluxo de materiais tem que ser pensado na empresa para não ficar tendo fluxo confuso ou retornos, né, nos caminhos. Ele tem que ser sempre num sentido ali, da direita para a esquerda, de cima para baixo, né? Tem que ter um sentido de movimentação. E outro princípio é o uso do espaço, né? A gente deve fazer o uso adequado do espaço, já que foi um investimento que a empresa fez no espaço físico, né? Então a gente tem que pensar no melhor uso tridimensional do espaço. Beleza? Deixei alguns exercícios aqui, ó, para vocês tentarem fazer, para vocês fixarem o conteúdo que a gente viu, né? É bom fazer para poder ter essa fixação. Então, ó, vou ler com vocês. Número 1, elabore uma definição para arranjo físico. Número 2, por que o estudo do arranjo físico é importante? O que pode acontecer se for preciso modificar um arranjo físico mal elaborado? E 3, cite e comente pelo menos 3 princípios básicos para a elaboração de arranjo físico. Tente fazer os exercícios aí, colocar aí nos comentários, né, resolução, e qualquer dúvida também vocês podem colocar aí nos comentários. Beleza, pessoal? Valeu!